Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra a Rede Sustentabilidade e o senador Randolfo Rodrigues. Ele pede que o MPF apure se está havendo uso indevido de assessores do Senado para ajuizar ações contra o Poder Executivo Federal. Na última sexta-feira, pelas redes sociais, o parlamentar informou que a advogada usada pela rede para entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal contra a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira chama-se Flávia Calado Pereira e atuaria também no Senado. Calado Pereira atuaria no Senado e nesta segunda-feira, ao anunciar que entrou com a representação no Ministério Público, o deputado afirmou que o partido Rede Sustentabilidade tem entrado com tantas ações contra o governo federal no Supremo porque tem utilizado de maneira indevida os seus assessores no Senado. Segundo Douglas Garcia, uma assessora do senador Fabiano Contarato, que antes era da Rede, também ajuizou uma ação contra o governo federal no STF. Fala galera, tudo beleza? Deputado estadual Douglas Garcia aqui, ó. Representação em frente ao Ministério Público Federal, protocolada a representação contra o senador Randolfo Rodrigues, contra o partido Rede. Aparentemente o partido Rede tem utilizado assessores do Senado da República de forma indevida para ajuizar ações contra o Poder Executivo Federal. Inclusive sai até uma matéria aqui, ó, na revista Veja, conforme vocês podem ver, ó. A Rede Sustentabilidade faz do Supremo instrumento de ação contra o Executivo. Eles não podem fazer isso, pessoal. Nós descobrimos que uma assessora aqui lotada no gabinete do senador Fabiano Contarato ajuizou uma ação aqui contra o governo federal no Supremo Tribunal Federal. Isso não pode. Assessores da União não podem advogar contra a União. Por isso que o partido Rede tem entrado com tantas ações contra o governo federal no Supremo, porque tem utilizado de maneira indevida os seus assessores no Senado da República para perseguir o presidente da República. No ano de 2019, o partido Rede, ele fez a contratação de um escritório de advocacia chamado Lopes e Ormai. Esse escritório de advocacia, neste mesmo ano de 2019, passou a ajuizar um monte de ações contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Mas olha que curioso, uma das sócias deste escritório de advocacia é a senhora Moara Silva Vaz de Lima, que é filha da Marina Silva e passou a atuar nesse escritório de advocacia no mesmo ano em que ele foi contratado, 2019. Outra coisa, nós estamos representando essas duas assessoras, tanto a assessora lotada no gabinete do Randolfo Rodrigues, como a assessora lotada no gabinete do senador Fabiano Contarato, no Tribunal de Ética da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, porque eles estão ferindo o estatuto da OAB. Eles não podem advogar contra a fazenda que os remunera. Abra esse giro com você, Zé. Em 2 minutos, o que achou dessa ação movida pelo deputado? Vitor, a assessoria de um senador e de um deputado é para dar ali uma consultoria, para dar ajuda, para trabalhar pelo mandato. Só que aqui no Brasil entende-se que um mandato é algo anexo ao senador, e não é. E isso é regulamentado por lei. A referência aí é o artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse estatuto, ele detalha ali impedimentos totais e parciais. É o caso, por exemplo, desse caso aí, que é o impedimento parcial. Quem recebe dinheiro de uma instituição não pode acionar a instituição, não pode trabalhar contra a instituição. E ali existem vários casos de impedimentos. Por exemplo, quem exerce cargos de polícia tem impedimento total e, neste caso, é contra a fazenda pública. O raciocínio do Senado é de que, na verdade, o funcionário é funcionário do Senado, ou seja, recebe pelo Senado e não pela fazenda pública. Mas não é assim, é dinheiro público, ou seja, é dinheiro da União e há aí um impedimento considerado grave. Um impedimento considerado grave. Entendo que um assessor de um senador não pode assinar uma petição contra o governo federal. Contra outras instituições pode, mas contra quem paga o salário dela, não. E a Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 28, é muito claro sobre isso. Você, Cris, 2 minutos.
Pois é, o duro é que a rede está fazendo isso de forma reiterada, né? Vamos ver como é que o Ministério Público lida com essa representação feita aí pelo deputado Douglas Garcia, e que fez muito bem de informar o Ministério Público, porque o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar todo o servidor público, como ele está utilizando a máquina pública, se está seguindo o regramento interno, o regimento do servidor público, no caso aqui também Estatuto da OAB em relação aos servidores públicos que são advogados, que, como disse o Zé, estariam contratados lá para prestar assessoria jurídica para o parlamentar que o contratou, e estão fazendo o contrário, né? Estão usando o cargo em que eles são remunerados com dinheiro público para entrar com processos contra a União, para tentar tirar dinheiro da União ou tirar poder de um outro representante da União, como é o caso agora. Não tem o menor cabimento, realmente. Eu tinha visto esse tweet do deputado Douglas Garcia dias atrás, e até alertada por uma seguidora do Twitter. E eu achei muito pertinente, estava acompanhando para ver para onde que ele ia levar essa denúncia, né? É uma denúncia e que nos prova, a nós eleitores, a nós cidadãos que acompanhamos a política, o quão nefasta é essa política da Rede Sustentabilidade, que tem apenas 3 representantes no Congresso Nacional, um deles no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, que ataca o Brasil o tempo todo. É o tempo todo entrando com ações, ação direta de inconstitucionalidade e, enfim, várias ações lá no STF para questionar de tudo um pouco. Atos do Poder Executivo, atos de ministro, decisões de secretários nacionais e, especialmente, votações no Congresso, na qual o senador Randolfo ou seus dois únicos colegas lá da Câmara perderam. Foram votos vencidos. Então, não se conformam em perder no Legislativo, recorrem para a barra da saia do Judiciário para pedir: mamãe me salve, não posso ficar sem o doce na boca. Vamos ter que ter responsabilidade, sim, senador Randolfo. Se a lei manda, se os estatutos, os regimentos internos mandam que o servidor público, comissionado ou não, respeite a União, trate com respeito também.